O Supremo Tribunal Federal analisou hoje se lei que altera os critérios para a prorrogação de contratos de concessão de ferrovias é constitucional ou não. O repórter Leandro de Souza acompanhou a sessão plenária e traz os detalhes para a gente. Oi, Leandro, boa noite. Já temos o resultado desse julgamento, Leandro? Boa noite, William. Boa noite a todos. Temos sim. Tratava-se de uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade em que a Procuradoria-Geral da República questionava dispositivos da lei aprovada no Congresso Nacional que autorizava a antecipação da prorrogação dos contratos de concessão das ferrovias. Acompanhe na reportagem como foi essa votação. Os ministros do Supremo analisaram a validade da lei que antecipa as prorrogações de contratos de concessão de uso das ferrovias, a chamada Lei da Relicitação. A Procuradoria-Geral da República questionou no STF dispositivos que tornariam a norma mais branda, beneficiando empreiteiras. A lei é originária de uma medida provisória do governo federal. No entanto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, salientou terem ocorrido fatos novos que diminuíram os riscos iniciais do projeto. O mais importante deles, segundo o procurador, foi um acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério Público e o Executivo para que as obras de infraestrutura sejam fiscalizadas previamente. Isso, na opinião do procurador, muda o caráter da ação inicial. A Procuradoria-Geral da República pediu, então, a rejeição da ação originária do próprio órgão. Agudo acompanhamento e fiscalização na execução dos contratos. E se no final, ainda assim, houver nesses empreendimentos alguma ilicitude, caberá ao Ministério Público adotar as providências legais cabíveis, seja na esfera penal, seja na esfera civil, enfim, seja na esfera administrativa. O representante da indústria ferroviária apontou razões econômicas para pedir a rejeição da ação. Citou a criação de 700 mil empregos com as renovações dos contratos, a arrecadação acima de 40 bilhões de reais, a ampliação da malha de trilhos e a segurança jurídica, considerando, segundo ele, que a lei já está em vigor há 3 anos. E, sobretudo, o conteúdo dos próprios contratos hoje vigentes, que permitem prorrogação e permitem a antecipação da prorrogação. O que a lei faz é diferir no tempo essa antecipação e criar regras, requisitos, condições e contrapartidas para que isso ocorra. Já o presidente da Frente Nacional pela Volta das Ferrovias foi em sentido contrário. Para ele, os argumentos não defendem o interesse público e nem a eficiência do sistema ferroviário brasileiro. Mas a prorrogação tem que ter mérito para isso. Tem que ter eficiência. O que foi feito pela lei que primeiro foi a medida provisória? Uma flexibilização de critérios importantes que já eram menores do que os critérios de eficiência que a própria lei, a própria concessão, quando foi feita em 98, só cuidou de produção e segurança, não cuidou de desempenho. O advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, refutou o argumento, pediu a constitucionalidade da matéria e voltou a destacar os efeitos econômicos do projeto e dos investimentos. Se nós não tivéssemos essa modelagem, nós levaríamos de 10 a 15 anos para fazer o que será feito com segurança nos próximos 5 anos. Eu digo na melhor das hipóteses, porque ter-se-á que esperar o vencimento, o ingresso de recursos públicos, processos licitatórios que, por vezes, se alongam no tempo. A relatora, ministra Carmen Lúcia, destacou que todos os fatos já estão no processo, incluindo o acordo de fiscalização prévia do Ministério Público. Cabe a quem quer que seja querer ou não querer cumprir a Constituição. E, portanto, a licitação é regra. Regra constitucional que é, alguns até atribuem a licitação natureza de princípio, a licitação não pode ser afastada senão nas situações excepcionais, autorizativas de sua dispensa ou inexigibilidade, e nos casos em que a Constituição faz referência à prorrogação de contratos, o que se prorroga é um objeto que não pode ser alterado, que não pode ser alargado, porque senão se tem, de novo, fraude ao princípio da licitação. Depois dessa manifestação, a ministra relatora Carmen Lúcia apresentou seu voto, onde considerou que não havia agressão, ou seja, que a lei não agride o princípio ou a lei das licitações. A ministra Carmen Lúcia foi acompanhada em seu voto pelos outros 6 ministros, enquanto houve divergência do ministro Edson Fachin e do ministro Marco Aurélio, que consideraram que havia sim agressão ao princípio da impessoalidade. William?
Obrigado, Leandro.